Boa tarde a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Hello. Olá, Natália, seja bem-vinda. Boa, Ivânia, seja bem-vinda. Obrigada. Olá. Tudo bem? Já está fazendo a transição, estamos aguardando um pouquinho o restante do grupo entrar. Olá, pessoal. Já está correndo. Correndo, Vânia. Porque hoje eu tive uma reunião que a gente não esperava ter. Infelizmente, o sócio do meu chefe o filho dele deu positivo para Covid, então tivemos que fazer uma reunião para saber quem teve contato com ele nessa semana que passou e saber quem trabalha desde casa, quem não trabalha. Meu chefe vai mandar algum pessoalzinho fazer o teste, então menos mal que eu não tive com ele. Nossa. Mas igual já amanhã eu vou trabalhar normal, mas até segunda ordem, com calma. Ficar em atenção, né? Estamos em estado de atenção de momento. Viu, você não vai dar trabalho agora, né? Oi? Não é o cachorrinho. Olha, Neide, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para quem está no Brasil, para quem está na Espanha, né? Boa tarde, boa noite. Eu não estou conseguindo ouvir. Peraí. Está conseguindo ouvir? Acho que agora vai. Estão me ouvindo? Eu sim. Eu vou iniciar então a nossa gravação, tá bom? O dia que eles têm a todos, consentimento de vocês, quem estiver participando aqui, a gente está comunicando agora que agora a nossa reunião está sendo gravada. O Google anuncia para a gente. Isso é consentimento por ser filmado, isso mesmo, Natália. Agradeço primeiramente, né, Neide, Vânia, que atenderam a nossa solicitação, o nosso pedido. E aí vamos iniciar nosso bate-papo, que ela disse que ela vai ter um compromisso, então a gente sempre procura cumprir essa nossa hora habitual. Quem participa do grupo de estudos sabe que eu sempre procuro com que a gente obedeça esse prazozinho de 1 hora. E hoje, mais do que nunca, a gente vai obedecer esse prazo. Então, boa noite a quem está na Espanha, boa tarde aqui a quem está no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada a disponibilidade, a cordialidade das nossas convidadas, Vânia Martins e Neide Oliveira, por aceitar o nosso convite para esse bate-bola acadêmico. Vai ser leve, a gente vai ficar com gostinho de quero mais, eu acredito, mas muito bom. Eu sou a professora Ana Beatriz Maia, professora de Contabilidade e Finanças e coordenadora do grupo de estudos bate-bola acadêmico do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza. Foi criado em agosto de 2019, a gente já tem 1 ano de grupo, e hoje conta com 33 integrantes, sendo a participação de parceiros da própria Unifor, professora Estília, professor Robson, da Universidade Federal do Ceará, professora Alessandra Vasconcelos, da Unilab, a professora Vanessa Ingrid, alunos da graduação, da pós-graduação, como a André
que aqui entrou na nossa sala, é aluna do mestrado da Federal do Ceará, bem como empresário do mercado de futebol, como a TAP, e pessoas que trabalham na área também, a Natália, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, é uma grande oportunidade para o nosso grupo, mas para os outros pesquisadores, estudiosos e entusiastas do futebol, que conhecer um pouco mais sobre as experiências de internalização que vocês tiveram aí, seja atuando com o futebol, seja atuando com o futsal feminino. Então, para iniciar esse debate, vou apresentar inicialmente aqui cada um de vocês, tá bom? A Vânia Martins, atleta profissional de futebol feminino, jogou com seleções nacionais do Brasil, torneio internacional de 2010, e Guiné Equatorial, Copa do Mundo Feminina 2011, FIFA 2011, Campeonato Africano Feminino 2012, em que foi campeã, né? Torneio Olímpico 2015, qualificação para a Copa Africana das Nações 2016. Clubes brasileiros, Santos, Portuguesa, São Paulo, em Santana, São Caetano, Jaguariúna, América do Rio de Janeiro, Palmeiras, Corinthians, 15 de Piracicaba, Juventus, Centro Olímpico, em que a gente, no próximo, a gente vai ter uma convidada especial também, que atua lá no Centro Olímpico. Os clubes internacionais, a Vânia passou pelo Levante, da Espanha, Sagrena, Espanha, Feminino Cáceres, também Espanha, Hyundai Steel Red Angels, Coreia do Sul, Lian Vivença, Santa Teresa da Espanha e Badajoz, Vânia, da Espanha. Isso. Porque aqui se chama Badajoz, né? Nós falamos Badajoz, portugueses, brasileiros, mas a pronúncia é essa mesmo, bem correta, Badajoz, porque o J deles aqui tem som de R, então eles falam Badajoz. Tá perfeito. Muito obrigada. E a Neide Rivera, atleta profissional de futsal feminino, jogou pelos clubes em Tecotia, Nacional Atlético Clube, Associação Sabef, Mogi das Cruzes, Universidade AMB Morumbi, Seleção Universitária Paulista, e internacionalmente jogou pelo Racing, Argentina, não sei se pronunciei correto, Racing. você me corrija, por favor, Neide. Racing. Correto? Racing. Racing. Fórum Clube, Maldivas, Borek Vélez, Macedônia e TAP, Líbano. Correto. Então, as senhoras, senhoritas, prefiram, gostariam de acrescentar mais alguma experiência? Não, eu acho que profissionalmente falou o principal, até falou bastantes clubes até. E prazer, eu sou a Vânia. O meu também. O meu também tá completinho, então, prazer, Neide Oliveira, vamos com tudo nessa. Vamos nessa, bola pra frente. Meninas, iniciando o nosso bate-bola, eu gostaria de iniciar com uma pergunta que eu acredito importante para nós, do grupo de estudos, para aqueles iniciando pesquisas na área. Nós temos alunos também de comércio exterior, participam do nosso grupo de estudos, bem como torcedores que estão acompanhando a live, a transmissão, atletas, outros interessados na temática. De uma forma simples, como que foi a de internacionalização vivenciada por vocês? E aí eu vou pedir a vocês, a gente vai fazendo, vamos dividindo, vamos intercalando. Primeiro agora, nessa primeira pergunta, vamos começar pela Neide, depois a Vânia, e na seguinte a Beth, tá bom? Então, como que foi esse processo de internacionalização? Bom, na verdade, eu sempre tive a vontade de jogar fora do Brasil, conhecer, vivenciar uma cultura diferente, entender como que é o futebol lá fora. E para mim foi muito rico, porque eu fui para três clubes diferentes, posso dizer até exótico. Então, foi Ilhas Maldivas, Macedônia e Líbano, não são tão tradicionais no futebol, no futsal. Na Macedônia eu joguei futebol, não foi futsal. Então, para mim foi uma experiência muito, muito rica. Já na Argentina, também foi uma experiência bem diferente, é bem parecido o futsal jogado aqui no Brasil, mas ainda eles carecem de muitas coisas. Então, posso dizer que foi uma experiência muito boa e positiva. Também tive a oportunidade de jogar em Portugal e também na Espanha, junto com o Racing.
porque eu tive duas passagens pelo Racing. A primeira foi para jogar a Supercopa da Argentina, aí logo depois eu fui para as Ilhas Maldivas e depois voltei para a Argentina e embarquei para a Espanha e depois para Portugal para jogar amistosos na Espanha e depois em Portugal jogar a Taça das Nações. Então foi um mix, uma sensação diferente e no qual eu aprendi bastante. Posso dizer que ao mesmo tempo que é diferente, tem uma coisa positiva, que o futebol ele acaba sendo universal. Então, para mim foi uma experiência muito rica. Obrigada, né? E você, Vânia? Como que foi esse processo de internacionalização? Olha, o meu processo no começo não foi muito legal, mas não pelo fato da experiência. Eu acho que como experiência valeu muito, 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 porque na verdade eu cheguei aqui, o primeiro país que eu fui para fora do Brasil foi aqui na Espanha. Eu fui para a cidade de Valência e jogar no Levante. Era um time que já tinha uma tradição muito grande aqui, então tinha já tinha os grupinhos formados, por assim dizer. Então, e Valência é uma cidade que eu considero uma cidade um pouco assim preconceituosa. Eles são parecendo um pouco o pessoal de Barcelona, né, que eles falam que são os catalães. Eles são bem assim, como se que, tipo, meu, eles só olham por eles. Então é muito difícil um estrangeiro ser aceito lá. Então no começo eu sofri um pouco com isso, apesar de eu sair e não falar o idioma. A cor da pele também influenciou bastante. Não cheguei para jogar na posição de ninguém, porém eu descobri com o tempo que eu estava jogando na mesma posição de uma garota que saía com o treinador. Então foi bem complicado. O meu início foi muito complicado. Eu chorava para querer ir embora para casa, mas algo em mim falava: não, você tem que continuar aqui, você tem que mostrar o seu valor. Por eu não falar o idioma, a parte do espanhol, eles falavam em valenciano, que é muito mais complicado para entender. Então essa parte foi complicada. A sorte é que eu falo que os anjos, né, que tem na nossa vida, que são nesse caso as amizades, eu falando com uma amiga minha, a Carol, ela falou: meu, que cidade que você tá na Espanha? Eu falei: tô em Valência. E ela me apresentou pra Érica, a jogadora de basquete hoje aí que todo mundo conhece do Brasil, Érica de Souza. E ela jogava lá na cidade. Então aí foi a salvação pra mim. A gente começou a conversar bastante, ela me ajudou muito em relação a isso, de falar: meu, não liga pro pessoal do futebol, se une com a gente do basquete. Então eu comecei a descobrir que ela era minha vizinha, eu comecei a sair mais com o pessoal do basquete e fui me soltando um pouco mais em relação ao futebol. Em relação ao país, maravilhoso. Eu tive que me virar para aprender. Eu não, na época eu saí aí, eu era de uma condição bem baixa no Brasil, então o futebol foi que fez eu dar essa virada, tanto para mim como para minha família. E então o meu primeiro salário que eu fiz foi comprar um computador, fui dando voltinhas no quarteirão, cada dia dava uma voltinha mais larga, descobri uma biblioteca e ficava lendo livro de criança, bastante televisão, e foi assim que eu aprendi um pouco a falar. Então, no começo, para se resumir, não foi muito boa, porém, se hoje eu escolhi viver aqui, claro, em uma outra cidade que não é Valência, é porque eu achei aqui um lugar bem próximo e bem parecido ao que eu tenho no Brasil, que são pessoas cercanas e que ajuda bastante nesse ponto. Apesar de não ter um futebol de primeiro nível aqui, na verdade tem o Santa Teresa que agora está jogando na primeira divisão, porém no começo não foi muito fácil para mim. Legal, Vânia. Apesar desses percalços pelo caminho, que você conseguiu superar e está aí até hoje na Espanha. A Natália, ela pediu para a gente fazer uma pergunta aqui. Pede para elas contarem como elas tiveram a primeira oportunidade de jogar fora, como foi esse primeiro acesso. Eu vou complementar essa pergunta. Foi através de um empresário, através do próprio clube que você já estava jogando, que surgiu essa oportunidade de jogar fora? Como que foi esse processo da internacionalização de vocês, a parte mais burocrática, né? Como que surgiu essa oportunidade? Agora a Vânia, depois a Neide. Bom, para mim, na verdade, eu estava jogando no Brasil e surgiu a oportunidade para uma amiga minha, Melissa. Na época, ela estava jogando na Itália, na Lazio, e aí surgiu a oportunidade para ela. Então, só que ela não podia ir porque ela já tinha um contrato lá e eu nunca tive empresário.
Eu nunca tive empresário, eu nunca tive. Na verdade, o fato de eu ter viajado tanto sempre foi através de contatos, alguém que me indicou, alguém que me viu jogar, me ligava. E no começo, principalmente em relação à Coreia, até um clube da Alemanha que eu tive uma passagem por lá rápida, eu sempre falava: não, meu pai é advogado, eu tenho que passar o contrato para eles. E aí eu começava a traduzir com amigas minhas de confiança que estão nos Estados Unidos para traduzir o contrato, para ver, ó, não assina não, porque tem alguma coisa assim. Então, burocraticamente, o meu começo foi assim, através de um contato que não era para mim, era para uma amiga que me indicou e eu consegui conversar com o empresário e dono, né, desse primeiro clube que teve aqui no Levante e tal, e falaram comigo e eu falei isso, ó, meu pai é advogado e eu tenho que conversar com ele para ver e tal. E aí eu li o contrato, gostei, e ao final, quando eu saí, eu saí. Tipo, não tive, ah, e seu empresário não vai vir? Eu disse, ah, meu pai não pode viajar, tô ocupado, tô trabalhando e tal. Então, nesse processo eu nunca tive empresário, como é atualmente, né, aí no Brasil, que uma menina até mesmo de 9 10 anos, faz pouco tempo eu fiquei sabendo, tem umas menininhas de 9 10 anos do Centro Olímpico já tem empresário, procurador, já tem tudo. E comigo, na verdade, na minha época não teve nada disso. Obrigada, Vânia. Você, Ney, sua Comigo também, experiência no futsal, como foi? comigo também foi bem parecido com a Vânia. Na verdade, eu nunca tive empresário também. O meu primeiro contato, quando eu tive a oportunidade, foi através do Instagram, que uma atleta do Racing viu um vídeo meu, e aí ela entrou em contato comigo, e aí foi acontecendo. Aí foi passado para a comissão técnica do Racing, eles entraram em contato comigo, e aí fui para a Argentina. As Ilhas Maldivas também, a mesma coisa. No caso, foi através do LinkedIn. Mas o mais doido é que não foi através do empresário, sempre foi através de vídeo mesmo, publicações. E o mais doido foi quando eu fui para o Líbano, que eu estava para vir eu estava na Macedônia, eu ia vir para o Brasil. E aí um rapaz do Líbano entrou em contato comigo, fazendo a proposta para ir jogar futsal lá. E aí eu fiquei meio assustada, não sabia e aí, o que eu vou fazer? Já ia voltar para o Brasil, ia fazer surpresa com minha família. Só que aí a surpresa que eu fiz foi falar para minha família que eu estava no Líbano. Eles quase caíram para trás. E foi basicamente através de publicações, vídeos. Nunca foi através de empresário também, não. E aí a gente pode pensar de outra forma, né? Na verdade, vocês sempre foram as próprias empresárias, né? Vocês que sempre estavam lá negociando, encontrando uma forma de fato de realizar esse sonho de vocês. Parabéns. E aí, continuando aqui, vocês falaram um pouquinho sobre como foi esse processo, como chegaram até lá. Qual a estrutura oferecida aos clubes para facilitar a adaptação ao mercado internacional, né, ao mercado de uma forma geral, mas também a adaptação aí à língua, aos costumes, a estrutura do clube? Os clubes ofereceram, seja o clube de futsal, futebol de campo, eles ofereceram essa estrutura para vocês? Foi aí. E agora, Neide, né? De forma geral, claro, teve os seus momentos ruins, não foi tudo mil maravilhas, principalmente quando eu me machuquei, eu não tive o suporte necessário que deveria ter, mas de forma geral, todos os clubes, eles sempre me apoiaram e também me ajudaram muito na questão da língua, porque foi complicado no início. Tudo bem, na Argentina, o espanhol dava para me virar um pouco, mas quando chegou, por exemplo, na Macedônia, imagina, quase ninguém falava inglês, ia no restaurante, tinha que levar o celular para passar para o Google Tradutor, porque não conseguia. Algumas atletas do meu clube falavam inglês, então foi bem complicado a questão da língua, e também quando machuquei. Então, eu não tive todo esse suporte necessário, mas, de forma geral, eu posso dizer que eu tive uma estrutura bacana, assim, me acolheram sempre muito bem. Então, no meu caso também foi bem parecido. Eu tive a sorte, na verdade, tenho sorte desde então eu não tenho nenhuma lesão grave, nunca dependi do clube em relação a lesões, mas também, sempre no contrato tinha, né, alojamento, ou no caso um apartamento, alimentação normalmente era por minha conta, mas tinha esse plus, né, alimentação que eles me davam. Na Coreia tinha a alimentação deles,
Então foi a mudança mais brusca que eu tive foi realmente quando eu fui para a Coreia, porque a alimentação era totalmente diferente, e para se adaptar, então foi uma coisa assim um pouquinho mais complicada, porém nada difícil, né? É costume mesmo. É você se acostumar a tomar café da manhã com ovo, arroz e aí vai. Porque aqui na Espanha, sinceramente, não é tão diferente a comida, né? E você sempre encontra uma lojinha de brasileiro, uma farofa aqui, um Guaraná Antártica ali, então você vai se adaptando. Mas esse bruscamente mesmo foi sair do que é América e Europa para você ir para a Ásia, que foi em relação à comida, foi o mais difícil, assim, diferente que eu tive dificuldade de me adaptar. Mas os clubes não ofereceram para você um certo tipo de academia, assim, além do alojamento, ter lá, além dessa parte física, de ter, sei lá, Então, ó, de fisioterapeutas, mas ter professores, um suporte maior em relação a essa parte instrucional de vocês, com relação à língua, que você disse, né, que sofreu bastante a adaptação. Nenhum dos clubes ofereceram essa parte de adaptação nesse quesito, não, né? na minha época, não. Eu cheguei, na verdade, na Coreia, tinha um tradutor, uma tradutora. E ela ficou comigo 2 dias, mas em 2 dias eu não vou aprender nada, entendeu? Eu tive que fazer, eu tive que fazer exame Na médico, Coreia, e eu tive que fazer exame médico, e isso pra mim foi o pior que eu já passei na vida, que um exame médico. Eu vou lá, tira a roupa, vamos ver as coisas e tal. E a mulher começa a falar e você, tipo, vamos fazer exame de vista. Tá bom, vamos fazer exame de vista. Aí você vê as letras lá e você vê. Sei lá, né? Tipo, e não tem letra em português ou em inglês, sei lá, normal. Ai, ou, não. Era em coreano, ela, tipo, é um pauzinho reto, um pauzinho pro lado. Tipo, e todo mundo, isso pra mim foi horrível, né? Porque eu ficava desesperada, porque você começa a ficar nervosa, você não sabe se você fala espanhol, se você fala português, inglês não sai. Você começa a falar, tipo, ai, mano, o que que eu vou fazer? Tipo, uma gíria paulista e aí não sai, eu fiquei desesperada. Na Coreia deu bater um desespero assim na primeira semana de levarem você para fazer um exame e falar, meu, essa menina é cega, a gente contratou uma menina cega. Me levaram no oculista e tudo. E eu, não, por favor. Fez, e assim, muitas coisas, né? Mas 2 dias. Ainda bem que você não é goleira. Não, nem sou, mas imagina, te levar, sai do hospital, vamos lá no oculista lá, porque tem que fazer um exame mais detalhado. Eu, tipo, por favor, um celular urgente. Eu ficava pedindo, né, um celular para poder colocar no Google para traduzir que não é que eu sou cega, que eu realmente não sabia ler coreano. E aí, tipo, menos mal. Mas passou, coisas assim, meu, várias. Lá na Coreia foi bastante complicado. Esse suporte que você fala de academia e tal, isso eu acho que é meio básico, assim, né? Pelo menos no meu caso, foi meio básico. Aqui na Espanha, eles treinam só um período, não tem, antes, né? Não tinha tantas condições como tem hoje em dia aqui, o futebol mudou bastante. Então, antes, as meninas estudavam pela manhã, trabalhavam, e então os treinos normalmente eram na parte da tarde para a noite. Então, durante a manhã, muitas trabalhavam e estudavam. Então, no meu caso, eu ia até o clube e fazia academia, ou saía para correr, alguma coisa assim, mas não era nada assim, tipo do outro mundo. Porém, na Coreia treinava 2 períodos, então estava bem assessorada. É só realmente o idioma e a alimentação que foi na Coreia. Do resto dos países, eu deu para se virar bem, a comida não é tão diferente e também o suporte foi bem. Eu tive um bom suporte também. de passar para a Neide, você falou, na minha época, tanto se referindo à Coreia ou na Espanha, a gente situar, tanto quem está aqui do grupo, quem acompanha na transmissão, as duas são de São Paulo, tem mais ou menos a mesma idade, qual a idade, as trajetórias, vocês se conheciam, não se conheciam, só para a gente saber mais ou menos sobre o cenário de vocês, né? A Vânia, eu vi que você jogou até ano passado, não é isso, Vânia? Até o ano passado. Qual é a sua... Não, qual a sua contemporaneidade? Né?
Ó, segunda-feira que vem eu completo 40 anos. É, a Neide, eu não. Eu acho assim, a cara dela é familiar pra mim, mas sinceramente eu não lembro dela, assim. Quando eu vi que jogou na Sabesp, pode ser que coincidiu na época da Ronaldinha, mas não tenho certeza, que é uma menina que joga aqui na Espanha, que é muito amiga minha. Mas eu acho que na época da Ronaldinha, a Ronaldinha era, tinha 14, 15 anos, sabe? E talvez, não sei a idade da Neide, mas talvez jogou já nessa época que tinha Raquel, Fabi Bicuda, esse pessoal aí, que eu não. É familiar, mas eu não saberia dizer agora mesmo se a gente já se conheceu por aí, pelos campos da vida ou quadras. É, não, acho que nós não nos conhecemos. Eu sou de São Paulo mesmo, fiz 30 anos. Não, eu sou quando a Bia Vaz, que tá na seleção, ela estava saindo da Sabesp, eu estava entrando. Tá. Cheguei na Sabesp, eu tinha 17, 18 anos. Fiquei na Sabesp mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu fiquei até 2011, mais ou menos, eu fiquei na Sabesp, 2011. A Neide é da geração mais nova, sim. Bem mais nova. Neide, fala um pouquinho pra gente sobre esse suporte dos clubes aí que você passou, se eles tiveram um suporte referente, né? Além aí, como a Vânia colocou, de alojamento, parte de academia, mas também a parte de instrução acadêmica ou de línguas, enfim. Você teve de suporte de estudo. Basicamente foi a mesma coisa como a Vânia falou também. Teve o suporte de academia, alimentação, tinha restaurante, tinha apartamento, mas em questão de instrução de língua, não. Acho que não teve só isso praticamente, porque de restante teve todo o suporte, todo o apoio. Obrigadinha aí a você. E aí, dando sequência aqui, outro tema emergente, assim, tem se discutido bastante, não só no futebol, né? No futebol tem surgido agora mais esse debate, mas principalmente, caminhão. Mas nas outras empresas, enfim, é um tema que tem sido bastante debatido, que se trata da sustentabilidade, diversidade e inclusão. Sob essa perspectiva, que dificuldades vocês apontariam na estrutura dos clubes quanto a essa sustentabilidade, diversidade e inclusão? Vocês se sentiram em algum momento também isolados, por serem estrangeiras, enfim, sentiram algum tipo de preconceito dentro do próprio clube, com outros atletas ou com a própria gestão do clube? Fala um pouquinho sobre. Agora começando da Neide, né? Eu senti, sim, uma diferença quando eu estava na Macedônia. No início foi tudo bem, mas com o passar do tempo que eu fui ganhando cada vez mais o meu espaço, eu senti que tinha, não todas, não generalizando, mas tinha algumas meninas que tinham um preconceito pelo fato de ser estrangeira, pelo fato de ser brasileira, porque eles enxergam, pelo menos eu tive essa visão, lá fora eles têm uma visão muito boa, positiva do brasileiro, eles acolhem muito bem, mas também eu senti de certa forma, não sei se seria a palavra correta, uma inveja, mas as meninas simplesmente, teve algumas 3, 4 meninas, me isolaram, e eu continuei fazendo a minha parte, mas sim, teve essa diferença, e eu senti quando começou, mas depois foi natural. Continuei fazendo meu trabalho e depois conversa com o técnico, com o diretor e tudo resolvido, mas no fundo eu ainda sentia que tinha um certo preconceito. Você entende mais relacionado a alguma parte do globo, digamos assim, porque você jogou em vários países, né? E alguma região específica, ou todos os países em geral tinham essa restrição? Não, nos outros países que eu joguei, eu sempre foram todas abertas, não tive nenhuma restrição, nenhum preconceito. Só na Macedônia mesmo que eu senti que foi diferente o tratamento.
mais na metade da temporada para o final da temporada mesmo, que eu senti que tinha alguma coisa diferente. Obrigada, Neide. Você? Então, na verdade, assim, eu tive nesse comecinho, né, como eu falei no começo, um pouco aqui mas não generalizar o país, generalizando realmente somente nessa cidade, né, que eu fui, que foi Valência, lá na Espanha, aqui na Espanha, e na Coreia, acho que no começo, não sei se também eu não posso nem colocar muito a culpa nas meninas, no começo, porque era difícil a adaptação. Eu sei que sim, que é verdade que tinha algumas meninas que eram as mais velhas, elas meio que, elas mesmas já por elas se excluíam. E como as mais novas têm aquela coisa do respeito, né, que é uma coisa fora do comum nos países asiáticos, eles respeitam muito os mais velhos. Então, se notava muito que as meninas, até algumas queriam se acercar, levar eu para conhecer algum lugar e tal, e as outras era só dar uma olhada ou falar alguma coisa e acho que desistiam. Então, eu acho que na Coreia foi onde eu mais passei, assim, um certo perrengue. Depois, nos outros países, eu tive a sorte, depois do Levante, eu troquei de cidade, eu voltei para o Brasil, né, e não queria mais voltar para a Espanha, porque eu meio que generalizei na minha cabeça, mas recebi uma boa proposta, e eu vim aqui para essa zona que eu vivo agora, que é para Extremadura, e joguei no Cáceres, e foi lá que eu conheci um pessoal totalmente diferente, assim, bem parecido ao brasileiro mesmo. Então, a adaptação foi fácil, foi rápida, e eu acho que como um todo, né, independente do país, se as pessoas te acolhem como fossem também, não digo como se fosse da família, mas solamente de abrir as portas, eu acho que a gente pode mostrar um bom futebol, ajudar a elas e elas também ajudar a gente. Mas no começo, complicadinho mais o tema do preconceito do que o tema da exclusão e tudo mais. Posso complementar com uma coisinha aqui? Com certeza. E foi na Macedônia também que teve um fato um pouco chato, porque no time tinham 3 estrangeiras, eu, brasileira, uma moça da Sérvia e uma moça nigeriana. E aí no apartamento morávamos nós 3. E quando essa moça da Nigéria chegou, eu principalmente percebi que teve uma diferença também. Acredito que, não sei, porque só ela era negra e todas as outras meninas eram brancas, e eu senti que ia dar alguma coisa errada, e pro final da temporada realmente deu errado. A menina da Sérvia com a moça da Nigéria teve uma discussão, teve uma briga, e de fato, depois no final, foi tudo por conta da cor da pele. Imagina, a gente em pleno 2020, a gente vê que isso ainda acontece. É lamentável. Neide, era exatamente isso que eu ia perguntar a vocês, porque vocês estão se referindo, mas eu entendi no início das experiências de vocês. Se vocês encaravam que isso está tendo uma mudança. E aí, agora, no final da tua fala, eu pensei que é algo recente mesmo. Sim. Não é isso? Neide, a Natália, não é isso? A Natália, ela isso. faz parte do nosso grupo, ela está relacionada à temática de gênero, né? Ela trabalha também com outras temáticas, está relacionada também à temática de gênero. E ela trouxe uma outra pergunta aqui. O nosso grupo ele é bem vasto, nós temos alunos aqui do comércio exterior, da economia, das ciências contábeis, da administração. A Natália ela é formada em ciências sociais. E a pergunta, Neide, foi na Macedônia aquela questão da autorização das mulheres saírem sozinhas? A inveja que você se referiu foi uma questão cultural relacionada à sua liberdade ou outra coisa? Não, foi nas Ilhas Maldivas, que tinha um pouquinho mais de restrição. Nas Ilhas Maldivas, a religião lá é o Islã, então a maioria das mulheres, elas usam aquele véu que é a burca. Então, tinha um pouco de restrição para sair. Se eu tinha que ir na padaria, eu precisava pedir autorização, porque eu estava jogando pelo time, ainda mais que eu estava jogando pelo time da polícia da cidade. Então, tudo que eu ia fazer, toda a movimentação que eu fazia, eu precisava pedir autorização. Então, para mim, no começo, foi um choque muito grande, mas depois eu consegui me adaptar e
Aí eu fui entender que aquilo era do país, então eu estava no país deles, então eu tinha que seguir aquelas regras. E qual foi a outra pergunta que ela fez? Ela fez duas perguntas, né? Isso. Ela perguntou se tinha sido na Macedônia e se a inveja que você viu foi uma questão cultural relacionada à sua liberdade ou outra coisa. E aí você já respondeu aí, né, relacionado à parte cultural, não é isso? Isso. Muito bem. E já que a gente está nessa temática de gênero, a Natália trouxe outra pergunta, que aí eu vou acrescentar a pergunta dela. Qual foi, na experiência de vocês, vários clubes brasileiros, estrangeiros, a Vânia, nas seleções também, né, Vânia? Na experiência de vocês, qual a perspectiva que vocês veem? Quantas mulheres vocês trabalharam, né, que foram técnicas de vocês, ou preparadoras físicas, ou gestores de clubes? Quantas vocês se recordam? E se vocês veem se isso está de fato se alterando, se isso está de se esse cenário está mudando ou não. Agora começar aqui pela Vânia. Que eu me lembre, olha, no Levante mesmo, tinha uma mulher que já era até bem maior, assim, devia ter uns 50, 60 anos. Para você ter uma noção, assim, quando eu a conheci, ela era diretora do departamento feminino, chamava Dolores. E ela era, ela mandava e desmandava dentro do clube, na seção feminina. Então essa foi a primeira, assim, foi até legal, porque você vê assim, e fala, nossa, uma mulher e tal, porque eu saí do Brasil com aquela mentalidade de tipo, eu só trabalhei com homens, não com aquela coisa de, um dia eu queria, não é que eu queria, foi imposta, né, é uma situação imposta por você é contratada por um time e tem lá já corpo técnico, tudo homem. No São Paulo também, quando eu joguei na época com a Katia Silene, Formiga, esse pessoal, a gente também tinha, não chegou a ser nem treinadora nem nada, também era uma gestora dentro do São Paulo Futebol Clube, a Cleo Prado. E também foi uma pessoa impressionante, batalhava muito pela gente dentro do clube. Porém era aquilo, né? Sempre encontrava as portas fechadas pro futebol feminino. Então eu já saí com um pouco dessa realidade. Chegar aqui eu conheci ela e eu acho que na Coreia tinha uma fisioterapeuta em Guiné também teve uma fisioterapeuta. Em relação à seleção brasileira, a gente no corpo técnico a gente tinha de repente uma psicóloga, pessoas assim, mas normalmente é corpo técnico mesmo, preparador de goleiro, treinador, preparador físico, que são ali, né, os três suportes principais e tal, sempre foram com homens. Hoje em dia eu vejo essa realidade mudar, porque eu vejo aí agora mesmo no Brasil, o caso da Tatiele lá no Araraquara, o que a Pellegrino tem feito em relação à gestão é uma coisa monstruosa, né? Essa mudança tão repentina dentro da Federação Paulista e agora assumindo lá um cargo na CBF. Então, tá mudando. Eu vejo que aí nós mulheres possamos aí continuar assumindo cargos, né, dentro do esporte, não só no futebol, mas do esporte feminino, porque eu acho que é isso que falta. É só ver a diferença monstra que era ganhar uma diária quando eu ia para a seleção, que era R$ 30, R$ 35, e você vê os caras ganhando 1.500, 2.500, e agora você tentar igualar isso, nossa, para nosso Brasil que é ainda um pouco machista em relação dentro do esporte, eu acho que a gente deu um passo gigantesco do dia da noite para amanhã. Obrigada, Vânia. E você, Neide? Praticamente eu sempre trabalhei com homens. Eu tive, acho que, durante a minha carreira, acho que foram duas técnicas, foi muito. Mas uma coisa bacana que eu encontrei foi lá no Líbano. No Líbano, o time era um time de mulheres, só que o técnico era um homem. A presidente do time era uma mulher, então tinha fisioterapeuta mulher, só que o único problema, não digo problema, mas seria melhor ainda se tivesse uma técnica mulher, mas de resto, sempre
foi com homens também. E o que a Vânia disse é exatamente isso. A gente está caminhando para cada vez mais para o futebol feminino tá ganhando seu espaço. Digo não só aqui no Brasil, mas também lá fora, que cada vez mais está abrindo oportunidades para as mulheres se capacitarem também e assumir cargos, seja ele de técnico, seja ele na gestão, então isso é muito positivo. Muito legal ouvir de vocês. Na próxima semana, aproveitando já que a gente está falando desse tema, na próxima terça-feira, a gente vai ter no bate-bola, vai ser pela live da própria TV Unifor. A gente fazer aqui só a própria TV da unidade vai cobrir, a gente também vai ter 1 hora, na verdade 45 minutos, e que as nossas convidadas serão a Ana Lorena, que é a coordenadora do futebol feminino lá na Federação Paulista, né, que assumiu quando a Pellegrini saiu, e a Débora Ventura, ela foi a primeira, ela é técnica e é a primeira a conseguir todas as licenças da CBF, hoje é instrutora da CBF também, e a gente vai ter esse contato com as duas, então uma gestora e outra atuando aí na parte operacional do futebol. Olha, a Tabata entrou, acabamos de receber, sim, a Tabata. E aí, eu ia partir para outra, mas parece-me que a Natália trouxe outra pergunta. Perguntar a vocês duas, né, se vocês enxergam continuando a trabalhar com futebol em outras posições. Vocês disseram aí, a Vânia trabalhava até ano passado, né, Vânia, como atleta mesmo. Se você se vê trabalhando em outras posições, se sim, qual seria essa posição? E o que seria necessário, na opinião de vocês, para esse link entre o fim da carreira atlética dentro de campo e a inclusão em outras posições, seja operacionais, auxiliares técnicas propriamente ditas, atuando no marketing, né? A gente tem a formação em marketing, administração, né? Então, se vocês se encontram nessas outras searas, e como seria, ou como vocês planejam fazer esse link aí? Eu? Começo? Eu? Tá, eu posso começar. Por favor, pode começar. Eu acho que eu sei da Vânia, né? Mas pode começar, Vânia. Vamos lá. Olha, eu atualmente continuo trabalhando dentro do futebol feminino, nesse mesmo clube, né, o Badajoz. Até voltando aqui à pergunta anterior, eu encerrei minha carreira tendo uma treinadora mulher. Toda a comissão técnica era mulher. O time do Badajoz aqui, que está em segunda divisão aqui na Espanha, é a treinadora mulher, segunda treinadora mulher, preparadora física, que é uma menina que eu conheci quando ela tinha 14 anos, atualmente é a preparadora física desse time. Ela jogou comigo no Cáceres quando ela tinha 14 anos. E preparadora física, a fisioterapeuta também mulher. Então eu encerrei minha carreira numa comissão técnica, por primeira vez, mulher. Pena que o diretor é homem, porém, né, ele tenta, mas ele não consegue dominar muito, né? Atualmente eu trabalho com time, porque eu me considero ainda muito criança, assim, eu me formei, mas eu não me formei na área do esportes. Eu ainda vejo desenho animado, então eu trabalho com as criancinhas, tipo, de entre 6 e 9 anos, no time feminino do Badajoz, que aqui é chamado de Benjamin. São, no caso, as mamadeirinhas aqui do time. Então eu trabalho com elas, mas eu não gosto de ser a treinadora delas. Apesar de ter esse status, né, de treinadora, eu sou mais o apoio. Eu consigo enxergar muito rápido, assim, se a Camina tem problema, ou porque está com dificuldade hoje de estar treinando. Então eu meio que sou um pouco apoio pro treinador, que é um amigo meu, e porque acho que elas veem em mim esse apoio também. Infelizmente, ano passado, 2 delas passavam por problemas em casa, com separação dos pais, e para uma menina de 8 anos é bem complicado. Então o futebol estava meio que ajudando nesse ponto. Então eu me via eu me vejo mais nessa condição do que tendo um preparo físico, ou não me vejo aí preparando, ai, que treino que eu vou dar hoje, ou tal. Não, eu vou lá, eu tô com elas hoje, até hoje começou os treinos aqui, com todas as coisas do Covid e tal, começaram hoje os treinos delas, e é bem isso mesmo, eu vou mesmo, tô ali, conselho, ajudo, apoio,
Mas esse lance de treinar e preparar, não, eu não gosto, não sei por quê, mas eu não gosto muito. Eu gosto de ir lá ver e estar lá junto, mas não gosto de preparar o treino, por assim dizer. Então você já fez, na verdade, essa transição, né, Vânia? E Eu já você, fiz. Neide? Como você está planejando aí? Eu me vejo muito nos bastidores, eu gosto muito o por trás das cenas. A área de marketing é uma coisa que eu gosto bastante e acho que carece muito ainda, principalmente aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, não sabe. é, Desculpa até falar isso, mas a gente está muito atrás ainda de quando a gente pensa em mercado, em business mesmo. Eu acho que o futebol brasileiro ele carece muito de profissionais também. Faltam oportunidades também, existem profissionais qualificados. Eu pretendo sim atuar futuramente aí, quem sabe, nessa área de bastidores. Ainda não parei, pretendo continuar em mais alguns anos jogando. Esse ano eu ensaiei para voltar, mas não deu muito certo, então esse ano de 2021 pretendo voltar ainda às quadras, sim. Mas pensando também já alguma coisa por fora. Muito bom ouvir de você esse relato. Fiquei muito contente de saber que você estava atuando ainda no futebol. Se já estivesse trabalhando com outras atividades. Muito bom, né? A gente vê que continua fazendo aquilo que gosta, né? A Tabata, que entrou aqui, está fazendo uma pergunta para as duas. Ela pergunta: qual a maior diferença que vocês observam entre o futebol feminino do passado e o futebol feminino ou futsal, né, Leite? Atual? Quais seriam os próximos passos, tanto dentro, ou seja, aqui nacionalmente, aqui do Brasil, quanto ao futebol feminino internacional? E aí, a pergunta é bem ampla, né? Você pode olhar sob a perspectiva do treino, do treinamento, do próprio jogo, das atletas, da comissão técnica, do gênero, como a gente falou. Eu quero, daqui a pouco, deixa eu só olhar aqui que horas são. Faltam 15 minutos, ainda vou fazer uma perguntinha relacionada à minha área, que é contabilidade e administração. Mas, em linhas gerais, qual é esse paralelo que vocês conseguem traçar, começando agora pela Neide? Qual é essa diferença entre o futsal atual Eu acho, e o do passado? eu acho que, basicamente, é a preparação. Acho que as oportunidades, elas estão aí. Antigamente, você não tinha oportunidade, você não tinha tanto estudo para poder fazer, se qualificar. Então, eu acho que as oportunidades estão aí, muitas mulheres estão se qualificando, estão correndo atrás. Então, é uma pergunta bem ampla mesmo, mas eu acho que, basicamente, é a preparação. Ela tá bem diferente. Obrigada, Ney. E você, Vânia, como você enxerga isso? Eu acho que antigamente, né, aí o futebol no Brasil era bem precário. Sei que é verdade que eu comecei na rua e já cheguei num clube grande, mas a gente vê bastante essa dificuldade aí que tem, carregador, a dificuldade que eu tenho, que eu tive, na verdade, na minha época, de não ter nem condições de ir para um treino. Os clubes não davam esse suporte para nenhum atleta. Realmente era patrocinador, né? Ele é pai trocínio, mãe trocínio nessa época. Então, como a Neide falou, não tinha nenhuma visibilidade, nenhuma. Então você já era, joga futebol, mulher, joga futebol. Já ninguém te olhava com os mesmos olhos. Era bem complicado. E hoje em dia não, hoje em dia joga futebol. Nossa, ela joga futebol. E não importa se você tá no Corinthians, que hoje, né, é o espelho de toda uma vitrine atualmente do São Paulo, ou se você joga, né, no Centro Olímpico, que não tem tanta expressão assim, né, mas não deixa de ser, não é um time de camisa, por assim dizer. Então essa é a diferença que eu vejo assim antigamente e hoje em dia. Até mesmo pela minha família, antes no começo, quando eu comecei, todo mundo, joga futebol, não sei não, hein, Maria Homem, tem que lavar louça, por que não sei o quê. E se não é pelo futebol, eu não teria feito faculdade, porque o futebol me proporcionou ter uma bolsa, né, para poder estudar.
E hoje em dia é até mais fácil isso aí. Eu não conheço muito em outras regiões, mas em São Paulo eu sei que ainda rolava esse negócio de ter bolsa para jogar e tudo mais. É, e agora aqui na Espanha, eles também não têm essa realidade, porque eles se dão assim um pequeno salário, mas tem mudado muito. Eu acho que tá porque melhorou bastante assim e foi mundial a visibilidade que deram pro futebol feminino aqui. O patrocínio da Iberdrola também entrou bastante forte para o futebol feminino aqui, então que deu essa visibilidade de poder abrir um estádio grande, como é o estádio do Atlético de Madrid, que as meninas do Barça pudessem jogar no Camp Nou pelo menos uma vez, as do Real Madrid, que hoje vai para o segundo ano na primeira divisão aqui, poder jogar no estádio, no mesmo estádio do masculino, eu acho que isso é uma coisa que ninguém via, né, no passado, né? E hoje aqui também tem mudado bastante. Eu acho que a Espanha está bem, comparando com o Brasil, aí. Então, bem parecido os dois. E fazendo um gancho rapidinho, uma coisa que eu tiro o chapéu para o futsal feminino da Espanha é a organização relacionada ao calendário. Vocês têm, aí na Espanha tem um calendário organizado, então vocês conseguem saber quando vai começar, quais campeonatos vão acontecer e tudo mais. Aqui no Brasil, ainda no futsal, é um pouquinho desarrumado, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso que a Vânia falou. Por exemplo, antigamente você não via time de meninas de 10 anos. Quando comecei, eu fiquei jogando futebol com os meninos até os 13, 14 anos. Fui jogar com as meninas a partir de 15. Então, hoje você já tem um time só de meninas. Mas é basicamente isso que a Vânia falou mesmo. O que precisa cada vez mais as marcas também investirem. Eu acho muito bacana essa ação que o Guarana Antártica está fazendo. Então, cada vez mais dá visibilidade para a modalidade, porque tem sim retorno, e o retorno é muito, muito positivo. Adorei aqui o bate-papo, porque a Neide ainda faz o link com o que a gente quer discutir em seguida, que é receita, né? Então, ela fala aí, dá sim, dá retorno. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre exatamente isso, sobre a sustentabilidade aí do negócio, do futsal, do futebol feminino. Nenhum mercado econômico ele é viável se ele não consegue gerar receita. Um dos objetos de pesquisa mais investigados pelos estudiosos na área do futebol, e agora iniciando aí as pesquisas do futebol feminino, no caso, tema da minha tese de doutorado, futebol feminino, é o desempenho econômico e financeiro. Continuando esse debate aí sobre as principais diferenças que vocês encontram nas experiências que tiveram nos clubes pelos quais vocês passaram, como vocês enxergam a diferença entre as receitas dos clubes no Brasil, de fora, também como era antes, como é agora, como vocês encaram, como vocês observam, sei que vocês estão atuando na gestão, vocês eram atletas, mas mesmo quem está lá dentro, a observação de vocês, como que era essa questão no tocante às receitas? Tinha bilheteria, ou tem bilheteria, não tem bilheteria? Tem receitas de transmissão dos jogos? Vocês enxergam essa entrada de recursos, quais eram, através deles, que vocês também eram pagos, né? E nesse mesmo gancho, eu vou perguntar a vocês sobre os contratos de vocês. Eram efetivamente apenas salários que ganhavam em relação à imagem de vocês, patrocínio, tá bom? Eu vou começar agora com a Neide, então. Lá fora, eu vi uma diferença basicamente grande também relacionado ao futebol feminino com o masculino. Era absurdo, investimento totalmente diferente, os homens sempre ganhando mais, e a gente, infelizmente, era o básico, mas a gente conseguia dar um retorno bacana. Relacionado a bilheterias e direito de imagem, transmissão, isso não aconteceu, isso não existia. E contrato, pelo menos digo por mim, sempre foi baseado em salários mesmo. Certo. Neide, só complementando, os quais você jogou, eles tinham bilheteria? Eles de fato cobravam?
Eu cheguei a morar um ano lá em São Paulo, de 2018 para 2017 para 2018, e os jogos que eu assisti ainda não eram cobrados. Aí é isso que eu te pergunto. Os jogos pelos quais Não, você participou, eles cobravam ou não cobravam? não. Nem aqui no Brasil, nem lá fora. Hoje, continua sem cobrar? Como que funciona essa entrada de recursos? Apenas transmissão de jogos ou é patrocínio? Você tem alguma ideia? Mas a questão agora está começando a entrar um pouco mais de patrocínio e a transmissão. Bilheteria agora, acho que até o ano passado, se eu não me engano, pelo menos quando eu fui no jogo na final, acho que foi, se não me engano, foi da final da Paulista, que eu não cheguei aí em tantos jogos o ano passado, mas eu cheguei na final do Campeonato Paulista, se não me engano foi Paulista mesmo, e a forma como que eles fizeram da bilheteria foi troca de alimento, então isso acabou não entrando como uma bilheteria. Entendi. Obrigada, Neide. E você, Evandro? Então, na minha época também não eram cobrado, não era cobrado nada, nem aqui, na verdade, na Espanha, eles são mais pelos sócios, né? O pessoal faz sócio do clube e aí normalmente eles cobram aqui a entrada desses 2 anos para cá, que o time aqui está na primeira divisão, que eu posso estar acompanhando um pouco melhor. Eu posso dizer que sim, eles têm cobrado as entradas, mas também porque vem a jogar aqui um Atlético de Madrid, os times de camisa, por assim dizer, Real Madrid, Real Sociedade, Barcelona. Então, esses times que vêm jogar aqui, eles sim cobram. Eu acho que aqui, em relação à estrutura, o melhor clube, assim, que desde quando eu cheguei aqui, que eu vejo que tem essa estrutura para poder cobrar e reverter realmente em melhorias para as atletas do feminino, é o Atlético de Bilbao. Tem uma administração tremenda, porque sempre que eu fui jogar lá, sempre foi de primeiro nível, desde do vestiário, o pessoal que te recorre no hotel, te leva para o campo, a assistência que tem até depois que termina um jogo, tudo. Eu acho que o Atlético de Bilbao tem o mesmo padrão do masculino. Tanto que as jogadoras têm carteira assinada. Foi o primeiro clube aqui que teve carteira assinada para as atletas. Desde quando eu cheguei, que foi em 2006, 2007, as atletas do Atlético do Bilbao sempre tiveram carteira assinada e tal. Então, na televisão eram poucos jogos, no Brasil também. No Brasil era assim, era um clássico, ou quando teve a famosa paulistana, que esse dinheiro nunca foi revertido para as atletas, na verdade era bem pouco. Eu lembro na época do Santos, com o Cleiton, que era, sei lá, davam 50 mil, o próprio clube falava, ó, 50 mil, pô, então, ó, vê se você faz um milagre aí com 10, os outros 40 é pra gente. Então era mais ou menos isso que acontecia. E acontecia isso sempre. Não dá para mentir. Então eu acho que vai muito da gestão também, né? Eu acho que tá faltando mais. Na época faltou, e hoje em dia eu vejo um pouco do pessoal meio olho gordo, assim, o feminino tá dando certo, simbora pra lá. Porque hoje em dia você vê gente que nunca vi na vida no futebol feminino e o pessoal agora, não, sou treinador de futebol feminino. Mas porque tá dando certo e dá para saber quando é interesse e quando não é. Ou quando o clube manda aquele treinador do masculino, do Benjamin ou do Fraldinho, vai lá assumir o feminino lá que tem um dinheiro bom. Então é complicado. Eu acho que vai muito de gestão de cada clube, de realmente do interesse que tem no futebol feminino ou na modalidade, vai muito de interesse de cada clube. Eu acho que falta isso. Em relação à televisão, hoje em dia a gente está vendo que não só no Brasil, como aqui fora também, qualquer jogo é transmitido. Seja ele um jogo que não seja um clássico, né? Aqui eles falam derby, ou um jogo simples mesmo, de clubes do interior. Certo, muito obrigada, Vânia. Como eu disse, ia ser pouco tempo para tantas perguntas que a gente teria para vocês. Temos várias aqui que vão ficar sem serem feitas em virtude do horário, né? Para a gente obedecer aquele prazo estipulado. Em nome de todos os alunos, professores, 33 membros internos e externos do nosso grupo, que estão no Ceará, em São Paulo, Itália, nos Estados Unidos, Tabata, que compõe o grupo
Futebol Acadêmico Científico, todos os colaboradores que compõem o Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza. Só fazer um parêntese, Neide, não sei se você vai falar, sim, que é da área do futsal, mas o Clube Nacional Gás, ele treinava na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, que era o Saboia né, daí. Wilson Saboia, técnico. Então, todos que compõem a Universidade de Fortaleza, bem como os entusiastas de futebol que acompanharam a transmissão, imensamente, mais uma vez, a cordialidade de vocês duas, de beleza, por dispor esses minutos de atenção a esse debate. E aí deixo a palavra com vocês, a mensagem final que vocês queiram dar sobre como foi participar, ou sobre quais são as perspectivas que você tem quanto ao futebol feminino, ou futsal, seja no Brasil, seja internacionalmente. Então, a palavra é com vocês. Vou dar a palavra primeiro para a Neide, né, porque ela pediu para obedecer o prazo, ela tem uma reunião, mas a gente vamos ficar aqui abertos, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, foi muito bom, que pena que passou tão rápido. Gostaria de bater um papo mais com vocês, e muito obrigada mesmo, de coração. E as perspectivas para o futebol feminino, tanto para o futebol feminino quanto para o futsal, são as mais positivas possíveis, não só aqui no Brasil, como no mundo. A realidade vocês já estão vendo agora, já está aos poucos acontecendo, claro, tem as suas deficiências ainda que precisam ser melhoradas, mas só que aos poucos a gente está conseguindo construir, e vai construir sim um bom trabalho. Isso eu digo não só no futebol, mas no futsal também, que precisa de uma atenção cada vez maior. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, né? Que isso, desse jeito eu acho que não sobrou nem tempo para falar nada, não. Eu faço das palavras da Neide a minha, falou tudinho já. E agora que quer trabalhar com feminino, eu só peço que olhe um pouco sempre na base, né? Eu acho que se a gente puder cuidar um pouco mais da galerinha jovem que vem vindo aí forte, eu acho que é a esperança, né, de que essa modalidade não pare por aqui. Depois de de tudo que a gente passou, ou só o pouco que vocês puderam escutar de nós, já deu para perceber a mudança que deu. E é o que a Neide falou, vocês estão vendo aí a mudança. Se hoje em dia ninguém falava muito do futebol feminino, hoje em dia são uma formiga de rainha. Imagina quando era formiga antes, que ninguém conhecia muito, mas porque não tinha visibilidade. Mas cuidar das crianças que vêm hoje querendo praticar esporte, seja ela futebol, futsal, seja ela vôlei, basquete, não importa. Cuidar dessas crianças aí no esporte, que eu acho que no Brasil é o que falta. É isso mesmo. E eu agradeço a vocês não só por esse momento, mas por vocês abrirem caminhos, os novas Vânias que estão vindo aí, tendo interesse e podendo, através dessa visibilidade de vocês, ter quem se espelhar, né? Então, eu agradeço muito a vocês em virtude disso também, né? De cultivar nossos sonhos. E aí o nosso papo continua aberto. Estejam dados, a Vânia participou da live passada, estejam convidados a participar do nosso grupo, tiverem interesse também em fazer outros estudos, ou mesmo podcasts, enfim, a gente está atuando com diversas frentes, né? Vários membros aqui desenvolvendo estudos acadêmicos, né? Se tiver esse, Vânia, em função do marketing, da própria ciência do esporte, tá bom? A gente está aqui de braços abertos. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que foi. Então, deixa eu agradecer aqui a Mônica, a Andresa, Laena, Natália, o Raimundo Neto, tivemos aqui alguns que participaram da nossa transmissão em Arenilson, Elizabeth, muito obrigada, tá? E a gente se vê terça-feira, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau. Boa noite para vocês.